Que imagem linda, né, irmãos? Eu não tenho culpa, gente, não é assim? Foi Jesus que prometeu que ia preparar lugar e ia voltar para buscar suas ovelhas, não é assim? Se Ele prometeu, vai acontecer, irmãos, né? Imagine que você estivesse sentado com Jesus e Ele dissesse: vocês não são desse mundo. Você não ficaria curioso, não, de saber de que mundo que nós somos? E como que é esse outro mundo? O apóstolo Paulo deu uma chegadinha lá, e ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano esse mundo de que Jesus falou que nós somos, irmãos. Então, e se ele dissesse para você: olha, enquanto vocês estão nesse mundo, vocês são a luz do mundo. Enquanto vocês estão nesse mundo, vocês são a luz do mundo. E se você ouvisse dizer que chegaria um tempo nesse mundo que o amor se esfriaria por ele, pelas pessoas, por que que o amor vai se esfriar? Por quê? Jesus, por que que o amor vai esfriar? Olha, eu poderia ficar aqui muito tempo falando o que que leva as pessoas a esfriar o amor. Uma das coisas é a riqueza, irmão. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, o amor dela vai para as riquezas, irmãos, não para as pessoas. E outras coisas mais, irmãos, sabe? E por que que o amor vai se esfriar? Porque Jesus disse que chegaria um dia que a noite viria. Ele disse: a noite vem. A noite vem. E por que estamos aqui, irmãos? Porque sabemos que está muito perto de chegar a meia-noite, quando a noite realmente vai reinar nesse mundo, irmãos. A noite vem. Por isso o amor tem se esfriado, por isso tantas coisas estão acontecendo. Então vamos ouvir algumas notícias para termos certeza que o amor nesse mundo tem se esfriado. Voltando um pouquinho, nós já falamos sobre isso. Em 1920, a Rússia foi o primeiro país a legalizar o comunismo, ou seja, sem Deus, uma nação que não acredita que Deus existe, e foi a primeira nação a legalizar o aborto, porque sem Deus, irmãos, o homem pode tudo. Sem Deus, tudo é possível. Então, em 1920, a Rússia foi o primeiro país a legalizar o aborto. E essa semana, porque depois da Rússia, o príncipe desse mundo conseguiu que mais de 60 países aprovassem o aborto. Quando eu era menino, irmão, isso era inquestionável. Aborto era um assassinato, era um crime, era uma coisa que não se pensava. Pelo menos na minha família, né, na tradicional família mineira. Mas essa semana, milhares nos Estados Unidos protestaram pelo direito ao aborto, porque a corte americana quer acabar com a lei que existe lá, legalizando o aborto. Então, milhares foram à rua protestar contra isso. Nós queremos o aborto. Mulheres saíram às ruas, gritando o seu direito de abortar. Então, nós podemos dizer que a América hoje é um país cristão, irmão. Parece que há algum tempo aí foi cristã, mas hoje, será que a América é um país cristão? Não sei. Na Argentina, lembra, há pouco tempo? Olha a alegria das mulheres argentinas festejando a legalização do aborto, irmãos. Será que a Argentina hoje é um país cristão? Israel. Será que Israel aprova ou desaprova o aborto? Porque eles são detentores, não é assim? Dos oráculos de Deus.
E uma das coisas que está escrito na lei de Deus é: não matarás. A legislação israelense é bastante liberal no que se refere ao acesso das mulheres ao aborto. E olha o que está escrito no livro de Jeremias, para os judeus e para o mundo: nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue dos pobres inocentes. Eu conheci uma mulher nos Estados Unidos, casada com um homem muito rico. Eles eram cristãos, serviam ao Senhor. Esse homem tinha fazenda, tinha avião. E um dia esse homem pegou o avião com seus filhos e, decolando do aeroporto da fazenda, a esposa foi lá para despedir deles, e a esposa viu o avião explodir no ar, irmãos. Alguma coisa aconteceu, o avião explodiu, e ela viu o marido e os filhos morrerem despedaçados. Essa mulher entrou em depressão por muito tempo, mas um dia o Senhor falou com ela: você está aí em depressão, chorando pelo seu marido e os seus filhos que estão comigo, e eu, que todos os dias vejo milhões de crianças inocentes serem assassinadas no ventre das suas mães. E eu um dia aqui dando um estudo como é feito o aborto nos Estados Unidos, em clínicas de luxo, quando existem vários métodos para abortar. Um deles é tomar um remédio que queima a criança lá dentro. O outro é enfiar um bisturi no útero da mulher e cortar a criança em pedaços para que o útero, sabe? E havia uma irmã aqui na igreja, ela começou a gritar, e ela me contou: pastor, eu era empregada doméstica. E um dia eu fiquei grávida e a minha patroa rica me disse: você não pode ter essa criança. E ela comprou o remédio para ela tomar para abortar. E ela então começou a sentir mal, foi para o banheiro, a patroa foi atrás dela, e ela disse assim: pastor, eu vi o meu filho sair, e eu peguei o meu filho na minha mão. Eu vi o meu filho totalmente formado. E a patroa chegou lá: que isso? E a patroa virou a minha mão no vaso sanitário e deu descarga, pastor. Eu vi o meu filho sair pela descarga como se fossem fezes. Eu falei: filha, mas Jesus já te perdoou, filhinha, viu? Satanás vê por ano, irmão, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60 milhões de abortos, irmãos. E Deus diz: mas as orlas das suas vestes estão manchadas de sangue por sacrificar esses inocentes. O príncipe desse mundo, irmão, conseguiu que casamentos com o mesmo sexo triplicassem em 10 anos. Por que ele quer fazer isso, irmãos? Por que o príncipe desse mundo quer legalizar casamento de homem com homem? Sabe por quê? Porque eles não podem gerar filhos, irmãos. Por que eles querem mulher com mulher? Porque elas não podem gerar filhos para Deus. Aí não precisa nem abortar. E as pessoas acham isso uma maravilha. O príncipe desse mundo, irmão, tem enchido o mundo de violência, não só contra os inocentes que estão no ventre materno, mas contra as pessoas que nasceram também. Violência contra as crianças, contra as mulheres, contra todo mundo. O mundo está cheio de violência, e Jesus disse que nos últimos dias o mundo estaria cheio de violência. O príncipe desse mundo é a política, irmãos. Você consegue imaginar um cristão de esquerda discutindo com outro cristão de direita, irmãos? Você encontra em algum lugar na Escritura instrução de Jesus ou dos apóstolos para um cristão se envolver em briga política, irmãos? Mas olha o mundo hoje. Cristãos, irmãos, sabe? Enganados pelo príncipe desse mundo,
brigando por questões políticas, irmãos. Ore pelos políticos, mas não se envolva em questões políticas. O príncipe desse mundo é a religião, irmãos. Você consegue imaginar cristãos que usam o nome de Jesus brigando, irmãos? Você consegue imaginar a Igreja Católica Romana brigando com a Igreja Católica Ortodoxa da Rússia? E aí você pode incluir o que você quiser, inclusive evangélicos, irmãos. Você consegue imaginar cristão evangélico, em nome de Jesus, brigando com outro cristão evangélico, irmão? Mas é assim que está o mundo. O amor se esfriou, irmãos. Já esfriou, irmãos. As pessoas amam mais as coisas desse mundo do que as coisas eternas. E por isso o ateísmo tem crescido no mundo. Porque as pessoas ficam tão decepcionadas, sabe, com religião, que elas preferem não crer, do que crer nesse Deus, que não é o Deus que se fez carne e veio ao mundo nos ensinar coisas que não tem nada a ver com isso, irmãos. Esse é o símbolo da aliança ateísta internacional, irmãos. Como o ateísmo tomou conta do mundo, irmãos. Porque está chegando a hora, irmãos. É porque está chegando a hora. A noite vem, é por isso. A noite vem. E como nós não somos da noite, não é assim? Nós estamos aguardando, não é assim? Nós que somos a luz do mundo, ser tirados para que a noite venha. A única maneira da noite vir é se Jesus arrebatar a luz para o céu, irmãos. A luz tem que sair da terra para a noite vir, irmãos. Então prepare-se, porque Jesus vem tirar a luz do mundo para a noite chegar, irmãos. Então, notícias, não é assim? Esse homem, doutor Andrei Ilarionov, é um ex-conselheiro de Putin. Ele deu uma entrevista para o jornal da NTD e ele disse assim: a Rússia não vai parar. Por que não vai parar? Porque o senhor colocou um anzol lá, minha filha. Pastor Paulo, quando você está tirando o peixe da água, você para, meu filho? E você vai ali cansando o peixe, assim, até trazer o peixe para fora d'água. O senhor disse que colocaria anzóis em Gog da terra de Magog e levaria até Israel. Por isso que ele tem razão. A Rússia não vai parar. Se o que está acontecendo nos nossos dias é o que o profeta Ezequiel recebeu de Deus, a Rússia não vai parar. Ah, pastor, mas tem um boato aí que o Putin está com câncer. Meu filho, com Putin ou sem Putin, Deus vai levar a Rússia para os montes de Israel. Por isso que ele disse, a Rússia não vai parar. E é verdade, irmão, a Rússia não vai parar. E aí você pode pensar, mas e os Estados Unidos? Assim, onde está aquela poderosa nação que controlava esse mundo, controlava a China, controlava a Rússia, controlava o mundo, irmãos, protegia o mundo, vamos dizer assim. E os Estados Unidos? Olha o que Andrei Ilarionov disse na entrevista: o Biden é fraco. É fraco. Que vergonha, irmão. O Biden é fraco. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos foi chamado de fraco pelo conselheiro de Putin. Por isso a Rússia está fazendo essas coisas todas. E ele diz, para a Rússia, essa é uma guerra santa. Lembre que eu falei com vocês que tem os fatores religiosos na questão, sabe? Da igreja ortodoxa russa, de Jerusalém, sabe? Além da economia, além da proteção militar. Lembra?
E ele declarou: para a Rússia, essa é uma guerra santa, porque, segundo os russos, eles estão livrando do desvio da igreja ocidental. Que para eles a igreja ocidental está desviada. Irmão, o Putin é mais religioso do que muito cristão, irmão. Em nome de Jesus, é uma guerra santa. Assim como os muçulmanos, né, atacam Israel dizendo que estão numa guerra santa. Mas no caminho dessa guerra santa tem a profecia, irmão. Isso aqui é maravilhoso. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, porque Deus já pré-anunciou isso há muitos anos, irmãos. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Examinai as Escrituras. Cada dia que passa, infelizmente, os cristãos estão examinando mais o TikTok, o Google, sabe, do que a Escritura, irmão. Twitter e essas coisas, Facebook, sabe. Então, o que a Escritura diz? Que no fim dos anos, o quê? Porei anzóis no teu queixo, né? Ó Gog da terra de Magog, e te levarei a ti todo o teu exército, e vocês vão empunhando a espada. Vocês não vão lá para peregrinar em Jerusalém, vocês não vão lá para fazer turismo em Jerusalém, vocês vão descer com a espada na mão. E a Escritura também que tem o fim dos anos e nos últimos dias. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos anos, entrando nos últimos dias, irmãos. As pessoas me perguntam: ai, pastor, quanto tempo fala? Eu falei: não sei se é um ano, que a Bíblia fala nos últimos anos. Talvez nós estejamos vivendo os últimos anos, mas chegando nos últimos dias dos últimos anos. Vocês estão entendendo? A Escritura é tão simples, irmão, sabe? A gente tem que ter paciência para saber se estamos nos últimos anos. Mas depois dos últimos anos, tem os últimos dias. Aí, meu filho, acabou. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Virás, a Escritura diz, sobre os montes de Israel. A Escritura mostra até onde eles vão ser levados, irmãos. Tá? Irás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Então, não é só a Rússia. Grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel. A Rússia não irá sozinha. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Ou seja, vocês vão descer com a espada, mas a espada que vocês levarem contra Israel, vocês vão usar contra vocês mesmos. E eu contenderei com ele sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então fica a pergunta: quem são esses muitos povos? Será que Deus revelou para Ezequiel quem iria com a Rússia? Está lá, irmão, está explícito lá. Eu vou falar só de 3. Primeiro, os persas. Quem são os persas hoje? A nação do Irã. Antigamente, os iranianos eram os persas. Então, o Irã são os persas antigos. Togarma é a Turquia. Então, o Senhor disse para Ezequiel: a Rússia não vai descer sozinha. Junto com ela, ela vai ter 2 parceiros importantes: os persas e a Turquia, e Togarma, o Irã e a Turquia. E olha quem são os melhores amigos da Rússia: a Turquia, ali no centro, e os persas, o Irã, ali à esquerda, são os maiores aliançados.
A Rússia está construindo usina atômica no Irã, ganhando muito dinheiro com isso, e com isso se aliançando com o Irã. E tem também, a Bíblia fala, Put, que é a Líbia. Tá? Eu tenho um mapa do mundo lá, porque eu sei que quando a gente fala o país, a primeira pessoa não sabe nem que existe Irã, nem onde fica Irã. Não é assim? Hoje eu perguntei para minha esposa, qual que é a capital do Irã? Ela aprendeu hoje, foi lá no mapa. As pessoas não sabem nem onde fica Belém do Pará, irmãos, quanto mais Irã, não é assim? As pessoas não se interessam por geografia, e a Bíblia é pura geografia, irmãos. Se você não conhecer a geografia do mundo que você vive, a geografia do Oriente Médio, as nações em volta de Israel, você vai ler a Bíblia e não vai entender muita coisa. Sabe? Se interesse em conhecer as árvores que estão em volta de Israel e que nome elas têm no passado e que nome elas têm hoje. Put, hoje, é a Líbia. Então, alguns anos atrás, quem governava a Líbia era Muammar Gaddafi. Assim? E ele disse assim para os muçulmanos, nós somos milhões, a gente não precisa tirar contra Israel, não. Nós somos milhões de muçulmanos. Vamos marchar contra Israel, só marchar, e nós ganhamos essa guerra. E ele era apoiado pelo Putin. E em 2008, os Estados Unidos, os canadenses, os franceses, derrubaram esse líder. Isso foi uma vergonha para o Putin, porque ele teve que sair da Líbia, porque ele tinha uma base lá, autorizada pelo Gaddafi. O Putin sabe disso, que ele foi envergonhado em 2008 pelo Ocidente. E ele quer retomar isso outra vez, porque ele tem interesse. Estados Unidos acusam Rússia de enviar caças para apoiar líder rebelde na Líbia. Porque Gaddafi foi derrubado, agora tem um grupo rebelde lá que quer derrubar esse líder hoje. E a Rússia está apoiando esse líder rebelde. Por que será? Porque ela tem interesse em colocar base na Líbia. Porque a Escritura diz que a Líbia estará apoiando a Rússia nessa empreitada contra Israel. Porque a Rússia quer, Estados Unidos diz, porque a Rússia quer estabelecer uma base ali. Então, vocês estão vendo o mapa aí, ó, a Líbia, olha o tamanhozinho de Israel perto da Líbia, não é assim? A Rússia já quer estabelecer uma base na Líbia. Por quê, irmãos? Porque a Rússia vai descer, irmãos. E ela precisa pôr bases, lá no Irã já tem, na Síria já tem, quer colocar na Líbia agora, na Crimeia já tem, lá na Ucrânia, porque ela vai ter que descer, e as outras nações vão descer junto com ela, para tentar tomar os despojos de Israel. É porque está escrito, no fim dos anos, nos últimos dias, virás, e eles estão vindo, irmãos. Não sei se vai demorar mais alguns anos, ou se já estamos entrando nos últimos dias, mas que essas nações virão contra Israel, virão porque está escrito, irmãos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, últimas notícias. Putin ameaça com resposta se Finlândia e Suécia entrarem para a OTAN. Semana passada e atrasada ele ameaçou, não entrem para a OTAN. O que aconteceu? Finlândia e Suécia anunciam sua decisão à OTAN. E o urso, como é que o urso vai ficar? Nervoso, não é assim? Putin ameaça com resposta. Por quê? A Finlândia tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. E a Rússia sabe, se a Finlândia entrar para a OTAN pode colocar exército lá, na porta da Rússia. E para a Rússia isso é um perigo enorme para eles. Mas o problema da Rússia, a Rússia não está interessada na Finlândia, irmãos.
Tudo isso está acontecendo por causa da Turquia, porque a Turquia faz parte da OTAN. E para algum país entrar na OTAN, todos os membros da OTAN têm que apoiarem. A Finlândia fez o pedido. Agora, todos os países que fazem parte da OTAN têm que dizer, nós aceitamos a Turquia. Se um deles negar, não tem acordo. E o que o presidente da Turquia falou essa semana? Que a Turquia é contra a adesão de Finlândia e Suécia à OTAN. Nós não concordamos. Por que não concorda, Erdogan? Finlândia e Suécia abrigam inimigos da Turquia, diz Erdogan, porque houve uma rebelião na Turquia, quiseram derrubar Erdogan, militares e muitos quiseram Erdogan, e foram derrotados. E eles fugiram para a Finlândia e para a Suécia. E a Turquia quer que eles devolvam esses homens para eles serem julgados e condenados na Turquia. E a Finlândia e a Suécia, não vamos devolver. Então, vocês não vão entrar na OTAN. O interesse da Turquia não é isso, nem da Rússia. A Rússia está interessada em Finlândia, não, irmão. A Rússia só quer a passagem para chegar e que os parceiros dela estejam com ela. E, segundo a Escritura, a Turquia vai ajudar a Rússia. Então, esse mapa aí, para vocês entenderem, todo esse azul aí são os países filiados à OTAN. E o de lá vem mesmo. Ou seja, é uma guerra, não é assim? Não é uma guerra entre nações, irmão. É o querubim preparando, segundo ele, essa guerra santa para eliminar Israel da face da terra, irmãos. E Deus vai deixar que isso tudo aconteça, para que uma coisa sobrenatural aconteça, para que o mundo creia que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Eu creio que principalmente para os cristãos que estão igual prego no angu, esses crentes Raimundo com o pé no mundo, sabe? Parece que Deus precisa fazer uma coisa extraordinária para sacudir. Acorda, o rei está voltando para buscar vocês. O noivo está buscando para buscar sua noiva. Acorda, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te levantará, sabe? Não sei se vamos ver isso antes do arrebatamento, irmão. Pode ser que sim. E pode ser que isso aconteça para os cristãos que vão ficar para trás. Para essa noiva que está dormindo, sabe? Para essa noiva que não tem interesse na volta. Ao contemplar isso, a sua fé vai ser acendida e eles vão reconhecer Jesus Cristo. Últimas notícias, irmão. Essas são urgentes. Tem notícia e tem notícia urgente, irmãos. Vamos deixar para a semana que vem? Irmãos, hoje o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, alertou que o Irã está a apenas algumas semanas de material acumulador suficiente para uma bomba atômica. E se o Irã tiver uma bomba atômica, vocês acham que eles vão fazer o que com elas? Julgar Israel, irmão. É a guerra santa deles, destruir Israel para poderem ir para o céu. Eu desde o início estou falando, minha esposa é testemunha, a Rússia não quer a Ucrânia. A Rússia só quer passar para chegar em Israel. E eu digo, Rosângela, eu creio, porque a Rússia é amiga mais ou menos de Israel, sabe? Então tem que haver uma desculpa para que a Rússia se levante contra Israel. Eu disse para ela, eu creio que Israel vai ter que bombardear a usina atômica do Irã, para eles não construírem a bomba atômica. E isso vai ser uma desculpa da Rússia para defender o Irã e o seu investimento lá. E olha aí, irmãos, o ministro da Defesa, hoje, alertou que o Irã está apenas algumas semanas de ter o material suficiente para construir uma bomba atômica. Israel convocou
sabe, todos os seus reservistas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para 1 mês de exercícios. Leiam lá no Jerusalém Post, irmão, entre na internet, sabe, tem jornal em Israel que você pode entrar, Jerusalém Post, Times Israel, viu? Se você não sabe inglês, pede para traduzir em português, traduz, viu? Isso é notícia lá, irmão, de Jerusalém Post e do Times Israel, dizendo que durante o exercício de carruagem de fogo, a Força Aérea Israelense realizará manobras simulando ataques a instalações iranianas. Está lá no jornal hoje, irmão. Eles estão treinando, porque se for necessário, eles vão bombardear o Irã. Tem que bombardear, irmãos. E aí, o que pode ocorrer depois disso? Não sei. Mas que vai acontecer o que está escrito, vai, irmãos. Então, que horas são, irmãos? Nós estamos no fim dos anos, ou já estamos entrando no fim dos dias. Irmão, eu não sou culpado, irmãos. Eu não sou culpado de o Senhor ter revelado para Ezequiel o fim dos dias. Eu não sou culpado de ler a Escritura e ver que estão escritas coisas lá que nós estamos vivendo hoje, sabe? Que Israel está na terra, que está escrito que Israel voltaria, está escrito lá, sabe? Eu não sou culpado, não fique com raiva de mim, sabe? Eu não estou inventando essas coisas, nós estamos vendo as coisas se moverem para que se cumpra o que está escrito, e nós sabemos, irmãos, que as peças já estão todas no tabuleiro, irmãos. Não tá, biblicamente não falta nenhuma, irmãos. Tudo que precisava acontecer no fim dos anos, no fim dos dias, para se cumprir tudo que está escrito a respeito de Israel, já está no tabuleiro, irmãos. E as peças já estão se movendo, o jogo já começou. E o objetivo todo é destruir Israel, irmão. Então, eu só posso dizer para vocês, ó, tudo está pronto. Quanto tempo falta, pastor? Não sei. Mas que o jogo já começou, já. Então, irmãos, com certeza o bom pastor vem buscar a sua ovelha que ainda está na terra, irmãos. Quando eu estava meditando sobre aquelas as 100 ovelhas, sabe? É claro que Jesus não está falando de um aprisco terreno, irmãos. Nenhuma ovelha está segura num aprisco terreno. Eu creio, viu, pastor Paulo, que quando Jesus contou aquela parábola das 100 ovelhas, ele estava falando das ovelhas que estão no aprisco do céu e as que estão aqui na terra ainda sofrendo, irmão. E ele vai vir buscar a sua ovelhinha que ainda está aqui na terra, irmãos. O bom pastor, irmãos, vem buscar a sua ovelha que ainda está na terra, viu? E eu sou essa ovelhinha que ainda está perdida nessa terra, irmão, esperando o bom pastor encontrá-la e levá-la para o aprisco celestial, onde jamais teremos medo, jamais teremos, viu? Então, quem tem ouvidos, como diz a Escritura, para ouvir, ouça o que o Espírito diz a quem? Não é para os políticos, irmãos, os políticos não estão interessados nisso, os religiosos não estão interessados nisso, irmão, viu? Mas quem é ovelha, quem sabe que não é deste mundo, irmãos, escuta o que o Espírito Santo está falando. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu prefiro o paraíso, irmãos. Esse mundo tem muita coisa bonita, irmãos, tem muita coisa agradável, mas o paraíso, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso, 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 paraíso.
Então, só resta aqueles que amam a vinda do Senhor dizer: Maranata, Maranata. Então, não tenha medo, mantenha sua fé em Jesus Cristo, com os seus pés nessa terra e o seu coração lá no alto, porque tem que acontecer, irmãos. Eu não tenho culpa, sabe? Eu nem tenho culpa. Foi Jesus que disse: eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, então eu penso, se já está pronto aqui na terra para acontecer o falso Messias para Israel, para que o anticristo apareça, para que a grande tribulação aconteça, se já está tudo pronto aqui, irmãos, como não estaria no céu, irmão? Eu creio que o bom pastor breve virá nos buscar. Então, por hoje é só. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos trazer coisas novíssimas, irmão, porque está acontecendo todo dia. Ah, pastor, o senhor já fez o estudo? Não dá, porque segunda-feira já muda, terça-feira já tem coisa nova. Então, muito obrigado, irmãos, pelo interesse de vocês que estão assistindo na internet, viu? E vocês que quiserem, vamos honrar o Senhor nessa reunião, né, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu me comprometo com vocês que cada centavo que eu recebo, eu vou usar muito bem, estudando a palavra e pregando o Evangelho, viu? Que Deus abençoe vocês. Até terça-feira, se o Senhor não voltar até lá. Grande